Para concluir, dizer, para que não fique a ideia, que este é um problema do público, do privado e do setor social. Aliás, nós temos estes dados do público, mas, por exemplo, neste momento, no privado, muitos dos professores... Aliás, eu até diria que a solução só não é mais grave no público, nas escolas públicas, porque há inúmeros professores dos colégios privados, onde ainda são mais maltratados que no público, que estão a fugir para cá. Estes últimos concursos mostraram isso. Aliás, o próprio diretor executivo da Confederação Patronal, da CNEF, Dr. Rodrigo Queiroz e Melo, até já veio dizer que a solução deveria passar pela possibilidade de os colégios poderem contratar, depois devidamente avaliado, pessoas não habilitadas. Já fez essa proposta publicamente e já nos disse a nós numa reunião em que estivemos. E no pré-escolar a mesma coisa. O pré-escolar é o segundo setor mais envelhecido dos setores todos. Primeiro é o segundo ciclo e depois o pré-escolar. Diz ali o estudo, que ontem foi apresentado, que mais de 60% das educadoras se vão aposentar ao longo deste período. O problema só não se nota ainda muito, porque muitas estão a sair do setor social, das IPSS e dos jardins da União das Misericórdias, para o público. E estão a chegar, eu conheço vários que este ano vieram, a quem até, injustamente, não lhes é contado o tempo de serviço que prestaram, por exemplo, no setor social, nas valências da creche, mas ainda assim elas estão a fugir e isto tem disfarçado um bocado a resposta no público, mas acentuado o problema nestes setores, que, como se sabe, têm muitos jardins de infância e têm muitas creches, até, onde também são necessários educadores. Mas o problema, aqui, o primeiro ciclo do ensino básico aparece como um setor, um ciclo com pouco problema, que é onde isto não se sente. E não é verdade. Isto é de quem não... Pronto, e admito que quem fez o estudo não perceba essa situação, mas é assim. Os professores do primeiro ciclo, e o primeiro ciclo vai ser dos setores que vai ter este problema mais grave, porque nos professores do primeiro ciclo há duas situações. Os mais velhos, com mais de 60 anos, que se vão aposentar proximamente. E depois os menos velhos, que são professores que têm habilitação para o primeiro ciclo e para outros ciclos, nomeadamente o segundo. E o que é que já se verificou neste concurso que se realizou este ano? Que houve inúmeros, foi aliás o setor em que isso se verificou mais, professores do primeiro ciclo que, no âmbito da legislação em vigor, transferiram-se para os outros ciclos de onde as pessoas se aposentaram. Sobretudo para o segundo, mas até para o secundário. E, portanto, o primeiro ciclo aparece aqui como sendo um ciclo que também tem o problema da falta de pessoas, mas não é tão grave, porque aparentemente as pessoas estão lá, só que depois falta fazer a outra conta, que é, estão lá, mas uns vão se reformar, mas muitos vão transferir-se para outros setores em si, porque isso já está a acontecer e este ano foi, de facto, aconteceu com relevância. Pronto. Portanto, esse é um problema. Outra questão que também é importante é que os números das faltas diferem. Por exemplo, as contas feitas pela Direção-Geral de Estatísticas e que o Conselho Nacional de Educação teve em conta, e bem, têm a ver com o seguinte. Eles dizem que em 1 de setembro de 2019, havia 89.925 professores com mais de 45 anos, quase 90 mil. E que destes, 51.983, portanto quase 52 mil, aposentavam-se até 2030. O número ontem divulgado diz que são 39%, 40, números redondos, de 120 mil, o que significa 47 mil e qualquer coisa. Qual é esta diferença? Ambos estão corretos. É que os 51.983 são com base na idade e significa os professores que atingirão a idade de aposentação até 2030. Agora, o problema é que muitos destes professores começaram a trabalhar em horários incompletos e em colocações temporárias e, portanto, não fizeram anos completos de serviço no início. E, por isso, atingirão a idade para se reformarem, mas não têm o tempo de serviço necessário. E, por isso, este é o diferencial. O que depois é extraordinário é que a conclusão a que se chega aqui é que só vão ser precisos mais, nesta década, não são poucos, mas ainda assim, 34.508. Então, mas se vão sair tantos, não são precisos outros tantos. Ou seja, aqui o Ministério da Educação retira a percentagem de redução de alunos. Reduz 12% e, portanto, são menos. Mas significa que aquilo que se está a fazer é uma conta cujo rácio professor-alunos é o atual. Ou seja,
medidas como, e que tanto se tem ouvido falar, redução do número de alunos por turma, tão importantes para o trabalho dos alunos. Ou medidas como também poder respeitar a lei quando as turmas têm alunos com necessidades educativas especiais, não estão na mira destas contas. Ou seja, isto é feito considerando que aquilo que vai acontecer ao longo da década é exatamente o que acontece hoje. As turmas sobrelotadas, aquelas coisas todas. Mas mesmo assim, a situação é aquela que nós aqui trouxemos. Concluo dizendo que muitos colegas têm vindo ter connosco a dizer que já não aguentam mais estas horas extraordinárias, porque tinham os horários completos. Porque é preciso dizer que em cima das horas letivas e das aulas, há todo um trabalho de preparação de aulas. E, portanto, as pessoas agora têm mais turmas, não é só ter mais aquela hora ou aquelas 2 ou 3 horas de turma. É que associada a isso vem mais aulas para ser preparadas, muitas vezes em anos de escolaridade diferentes daqueles que as pessoas já tinham, portanto, há mais níveis atribuídos. Segundo, toda a parte de avaliação dos alunos, testes, etc., que aumenta. Terceiro, todo o trabalho que é feito com os pais, passam a ser mais pais, mais reuniões, ou seja, o trabalho não letivo, mas que decorre do letivo, também ele aumenta todo. E se nós reunirmos, juntarmos isto tudo, a quantidade de projetos que as escolas hoje estão afogadas e que as pessoas estão obrigadas a desenvolver, às horas de formação a que as pessoas estão a ser obrigadas a ir, desde o digital até à inclusão, até ao ambiente, até não sei o quê, desde as reuniões que isto tudo leva, como dizia o Vítor, nós hoje sabemos, e isso mostra-se aqui pelo número de horas, que há gente, muitos professores, muitos no seu limite do desgaste a meter atestados, o que acaba por prejudicar não apenas as turmas que já não tinham professores, mas até as turmas que tinham. E, portanto, procurando corresponder também àquilo que nos foi pedido pelos professores, não para um procedimento ou uma forma de forma permanente poderem estar em greve, mas quando, de facto, já não é suportável aquele horário, a partir de segunda-feira, nós entregamos já, no Ministério da Educação, prévias de greve às horas extraordinárias e, portanto, já tínhamos o prévias de greve ao sobretrabalho. A partir de segunda-feira, os professores também, nos momentos em que já não seja suportável, e não é para as horas extraordinárias que já estavam atribuídas de início, não. São aquelas a que os professores agora estão a ser chamados e a dizer, além do teu horário todo, agora vais ter mais estas. Permitindo assim que os professores possam também poder ali salvaguardar a sua sanidade em termos físicos, psíquicos, psicológicos, porque a situação está terrível, horrível e insuportável. E, portanto, aquilo que esperamos também é que, enfim, com esta interrupção a meio da legislatura, mas é preciso sempre dizer que este ministro não esteve lá meia legislatura, este ministro esteve lá legislatura e meia. Aliás, em toda a história da educação em Portugal, só há um ministro, ainda no tempo do fascismo, o Pires de Lima, que esteve mais anos do que este senhor ministro à frente da educação. Portanto, depois do 25 de Abril, ninguém esteve 6 anos. O máximo são 4, foi uma legislatura. Portanto, este senhor ministro esteve lá mais tempo, tinha mais tempo para negociar soluções para os problemas. O problema é que só lhe deu vontade disso quando estava para se ir embora. Força. Só tenho uma questão. Este número total de horários que hoje, de dia 16, estão por preencher, quantos alunos estão sem aulas? Pois, sem as aulas todas, não é? Deixa-me só ver. Espera aí que... Corresponde a quantos alunos? Se dividir as 4.200 horas por 22 horários, não é? Ora bem, 4.200 horas. 4.200 horas a 22, já tinha feito essa conta. Não, dá à volta de 200. Esperem lá só um São bocadinho. 190 e... Onde é que isso está? Desculpem lá, eu vou tirar a calculadora. 4.200. 22. Isto dá um total de 190 horários completos. Completos. Equivalente a 190 horários completos. Desculpa, e não aos 60 que o Ministério a semana passada veio dizer que havia falta. Sendo que na semana passada até eram 4.600 e ainda eram mais. Eram 200 e não sei quantos. Mas pronto. Horários, o equivalente a 200 e tal horários completos. Mas havendo 190 horários completos, ora cada professor tem em média umas 5 turmas,
190 vezes 5 é igual a 954 turmas, que vezes... Pronto, eu vou ser... andar por baixo. Não, vamos pôr um pouquinho. Vou pôr 20. Vamos pôr 20, que é para sermos amigos do Estamos a falar de cerca de 20 mil alunos. Mas são mais. 20 mil, São mas serão mais. São mais do que as turmas. Eu não trabalhei têm por 20. baixo no número de turmas atribuídas e no número de alunos por cada turma. Portanto, nós estamos a falar desta ordem de grandeza. 20 a 30 mil alunos, e certeza que 30 mil alunos não é um número exagerado, porque nós fizemos estas contas que vocês viram, não têm os professores todos. E alguns não têm vários professores. Depois falta saber quantas destas turmas não têm outros professores sem habilitação profissional e não têm outros professores em lecionação de serviço docente extraordinário e destes dias deixam de ter. Pois.